Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e a gente vai terminar a aula de serviços públicos agora, né? A quarta aula e a gente vai falar só sobre... Opa, cadê a informação? Tá aqui, né? Na aula 4 a gente vai falar só sobre exercícios, belezinha? Fixação na matéria para a gente limar esse assunto. Serviço público é um assunto tão bacana, tão importante, que aparece tanto em prova. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. Olha só, provinha de 2016, já vamos começar com a ESAF, né? Já vamos começar chutando o pau da barraca. ESAF é o terror dos concurseiros, porque ESAF é cascuda, tá? E muito cascuda. Mas o grau de precisão das informações colocadas nas provas da ESAF são muito altos. Difícil você ter anulação de questão da ESAF, diferente de outras bancas, né? Tipo CESP, FCC e por aí vai. Então vamos lá, 2016, ESAF, prova da ANAC, analista administrativo. Entre os princípios informativos específicos dos serviços públicos, pode-se afirmar ser o princípio setorial mais importante por marcar sua vocação universal, isonômica e democrática, o princípio da casca grossa, né? A questão é muito cascuda. Por quê? Porque exige conhecimento doutrinário. Então agora a gente vai limar uma parte da nossa matéria com exercício, porque a gente vai ter que abordar algumas coisas de conhecimento doutrinário. Então, olha só, entre os princípios informativos, ou seja, princípios aplicados aos serviços públicos, pode-se afirmar ser o princípio setorial mais importante por marcar, setorial porque ele quer dizer ser o princípio mais importante dos serviços públicos, por marcar sua vocação universal, isonômica e democrática, o princípio da... O que ele está fazendo aqui? Onde é que ele está dificultando? Ele está dizendo que existe um princípio setorial. O que ele quer dizer com isso, princípio setorial? Que no setor, na matéria, no assunto serviços públicos, existe um princípio de vocação universal, isonômica e democrática, ou seja, um princípio que tem características de universalidade, de generalidade, de isonomia na prática dos serviços e democracia, ou seja, existe algum princípio aplicado aos serviços públicos que dá aos serviços públicos uma característica geral, universal, que o serviço público é para todo mundo? É isso que ele está te perguntando. Tá vendo por que é cascuda a questão da ESAF? Porque primeiro porque eles entram na questão doutrinária. Segundo, porque eles trazem uma redação de uma dificuldade ímpar. Né? Entender o que o infeliz do Fred Krueger quis dizer quando redigiu isso aqui já é um problema. Né? Então agora você sabe o que nós estamos perguntando. Depois dessa geral sobre a interpretação do enunciado, tá fácil. Princípio da continuidade é um princípio setorial? É um princípio pertinente à matéria? É um princípio pertinente ao assunto de serviços públicos? É. Mas ele é um princípio que indica a universalidade dos serviços públicos? A isonomia na prestação dos serviços públicos? A democracia? Não. É um princípio setorial dos serviços públicos, mas que indica a continuidade, dizendo que o serviço não pode ser interrompido. Princípio da eficiência, ele é setorial? Nem tanto, mas ele diz respeito a esse setor do direito administrativo, essa matéria do direito administrativo chamada serviço público. Mas a eficiência não indica universalidade, não indica isonomia. Ela indica a necessidade de produção precisa, com o menor custo, ou seja, o negócio tem que ser bom, tem que ser de qualidade, tem que produzir bem a custo baixo. Regularidade. Característica de serviço público, não é nem princípio. Generalidade. Aí a gente chegou no ponto que a gente queria. Generalidade tem tudo a ver com universalidade. Generalidade tem tudo a ver com igualdade. E igualdade tem tudo a ver com serviços prestados de forma democrática. Ou seja, sem distinção de pessoas. Tá? A questão da ESAF não tem um conteúdo difícil. Estamos falando de princípios aplicados aos serviços públicos. Mas ela tem uma dificuldade na
Redação. Princípio setorial. Pô, que porcaria é essa? Para que colocar esse texto? Para dificultar a sua vida na prova, tá? Princípio da segurança. Não é vinculado especificamente aos serviços públicos, porque a segurança, a gente pode ter o princípio da segurança jurídica, que é direito fundamental aplicado a qualquer atividade administrativa, seja ela serviço público ou não. A gente tem ainda a ideia de segurança pública, tá? Vamos lá, conferir. Olha só, cadê a resposta? Ah lá, letra D, nossa respostinha correta. Beleza? Sussa, tranquilos? Difícil? Conteúdo não. O que é difícil é a apresentação da questão pela ESAF. Por isso que a ESAF é o terror dos concurseiros, né? Agora vamos mudar um pouquinho, né? Vamos para a FCC, uma prova feita para o TRT de Mato Grosso, uma prova aí que tem poucos dias que foi realizada, né? Lá no TRT de Mato Grosso, uma concorrência lascada para essa prova aí. Vamos lá. Transporte público de passageiros quase sempre é mencionado como exemplo de serviço público. Beleza, tranquilo até aqui, né? A depender do modal de transporte ou mesmo das localidades envolvidas no deslocamento, pode-se alterar a titularidade desse gênero de serviço público. A titularidade do serviço público... Então, olha só, ele está me questionando sobre a alteração da titularidade do serviço público. A titularidade do serviço público, ela pode ser alterada? Pode sair das mãos da União e passar para o particular? Vamos ver o que a questão da FCC está reservando para a gente, né? Olha só. Letra A. Remanesce. A titularidade do serviço público remanesce com o ente público ao qual foi atribuída pela legislação passível de delegação para iniciativa privada, execução material, salvo em se tratando de pessoa jurídica de direito público, integrante da administração indireta, como autarquias, para as quais é admissível a delegação legal da titularidade. A alternativa é de uma redação horrorosa, né? Então, o que ele está querendo me dizer aqui? A titularidade do serviço público remanesce com o ente público. Tá bom? Ao qual foi atribuída pela legislação. Ou seja, fica com o ente público, Estado, município, União, porque para ele foi atribuído pela legislação, Constituição ou lei. Mas é passível de delegação para a iniciativa privada a execução material. Sim, a delegação é sempre possível da execução, né? Salvo em se tratando de pessoa jurídica de direito público, integrante da administração indireta, como as autarquias, para as quais é admissível a delegação legal da titularidade. Eu tenho verdadeiro pavor dessas bancas que dificultam a questão não pelo conteúdo jurídico, mas pela redação. O que é que o examinador infeliz está perguntando aqui? A titularidade do serviço público pode ser delegada? Sim ou não? Só se delega a execução? Sim ou não? É só isso. A gente cansou de ver isso nas aulas. A titularidade, via de regra, não é delegada. Não é delegada. A titularidade, via de regra, não é delegada. A titularidade, via de regra, não é delegada. É uma excepcionalidade teórica, por sinal, a delegação da titularidade. Porque a titularidade pertence à União. A titularidade pertence ao Estado. A titularidade pertence ao município ou ao DF. É muito raro delegar a titularidade do serviço. O comum é, por outorga, você transferir para a administração indireta a execução do serviço, sim, e algumas responsabilidades. O correto, o normal, é você transferir por delegação ao particular a execução material do serviço. Por isso que a gente tem os outorgados e os delegatários. Acontece que a FCC veio aqui e disse o seguinte: quando se tratar em administração indireta, é admissível, é cogitável, é possível, teoricamente, transferir a titularidade. É possível sim. Então agora vamos entender, depois dessa revisãozinha, o que a letra A quer dizer. A titularidade do serviço público remanesce com o ente público para o qual foi atribuída pela legislação, ou seja, para a qual essa titularidade foi atribuída, certo, ente público pela legislação? Correto, até aqui está certo.
Essa titularidade é passível de delegação para iniciativa privada, para execução material dela? Correto também, está perfeitamente certo. Esse conceito, essa regra de que a titularidade fica com o ente público, mas é possível delegar a execução do serviço por particular, tem uma exceção. Qual é a exceção? Quando uma pessoa jurídica de direito público integrante da administração indireta, ou seja, uma autarquia, ela pode sim receber a delegação da titularidade. Isso aqui tudo está correto. Tudo está correto, tá? Qual é a minha crítica aqui? Além da redação. Delegação legal. Isso se chama outorga. Delegação é para particular. Outorga é por lei para a administração pública. A imprecisão da questão é algo assustador, tá? A letra A foi dada como correta. Na hora da prova, você que estudou demais iria dizer que está errada. Por quê? Porque primeiro teria uma dificuldade de redação. Segundo, porque se enxergasse essa delegação para autarquia, já ia pular alto e falar, não, mas isso é caso de outorga, não de delegação. Tá? Mas enfim, o gabarito deu como correta a letra A. Tá? Pra vocês verem, uma banca super experiente pegou um baita de um concursão do TRT e fez uma caca dessa aqui, para não falar outra coisa, né? Vamos agora entender por que a gente poderia, mesmo que não sacasse a questão da delegação, mesmo que tivesse dificuldade nessa alternativa aqui lá, por que você poderia marcar como correto? Olha só. Está atrelada ao regime de execução imposto para o serviço público, a titularidade do serviço está atrelada ao regime de execução imposto para o serviço público, tendo em vista que, quando prestado sob regime de direito privado, a titularidade desloca-se para o delegatário. Ó, quando realizado sobre o regime de direito privado, a titularidade vai para o delegatário? Não, não vai. O que vai para o delegatário é a execução material do serviço. Então a letra B está muito errada, tá? Você já poderia se safar nessa aí, tá? Vamos ver a C, a D e a E. O que elas têm aí que poderiam nos dar a certeza de que a letra A é a correta, né? Então tá, vamos lá. Letra C. A titularidade do serviço também será alterada quando ocorre a delegação da execução material para iniciativa privada. Pode parar aqui. Não precisa nem continuar lendo. A gente já sabe, a gente já viu nas nossas aulas que a titularidade não é delegável ao particular. Excepcionalmente, por disposição direta da Constituição, é possível, quem sabe, teoricamente, eu passar a titularidade para uma autarquia. Mas isso é raríssimo, é raríssimo. Via de regra, fica com o ente político. Tá? Então a letra C está errada também, porque com a delegação eu não delego a titularidade, eu delego apenas a execução material do serviço. Letra D. Não pode ser alterada, nem se transferir em nenhuma hipótese de delegação de serviço, seja para ente com personalidade jurídica de direito público, integrante da administração pública indireta, seja para iniciativa privada. Tendo em vista que o regime de execução é sempre privado, independente da natureza jurídica do delegatário. Negativo. Está errado. A gente já sabe que excepcionalmente é possível passar para a administração indireta, por disposição constitucional, e nem toda a delegação de serviço público, nem toda a delegação, transferência, melhor dizendo, nem toda transferência de serviço público tem natureza jurídica de delegação ou de direito privado, porque ela pode ser uma outorga, tá? E aí a outorga está sujeita ao regime, muitas vezes, de direito público. Por exemplo, ao INSS. De quem é a titularidade sobre os serviços do INSS? Não é do INSS, é da União. A contribuição previdenciária é da União. O INSS só arrecada a contribuição para os cofres federais. Ele administra, faz a gestão, tal, paga a conta e tudo mais. Mas aquilo é da União. A União transferiu para o INSS o quê? A execução do serviço. Isso é regime de direito privado? Não, totalmente direito público. É uma imposição, inclusive, previdenciária. Tá? Então vamos lá, letra D também está errada. Letra E. Depende do que constar da autorização legislativa. A titularidade do serviço depende do que constar da autorização legislativa e deve ser editada especificamente para cada concessão ou permissão de serviço público. Não, tá doido? Imagina se para cada usina hidrelétrica tem que fazer uma lei, se para cada companhia de telefone tem que fazer uma lei. Não, é uma lei geral para todo mundo.
podendo ser transferido ao concessionário ou permissionário, mesmo que se trate de pessoa jurídica de direito privado, desde que a execução do serviço se dê em regime de direito público. Negativo, a titularidade nunca vai para a pessoa jurídica de direito privado, nunca. A regra é que ela não vai para ninguém, mas para a pessoa de direito privado, nunca, tá? Letra E está errada também. Cascuda, mas é pelo conteúdo? Não, não é cascuda pelo conteúdo, é pela construção das alternativas. Esse é o tipo de questão que tomou um tempo enorme dos candidatos. Sim, o candidato perdeu um tempão para resolver essa questão aqui, tá? Belezinha? Sussa, tranquilos? Vamos em frente então. Essa aqui, Sesgran Hill, a NP, Técnico em Regulação. A gente já começou arrebentando com aquela lá, agora vamos fazer uma mais light, né? Olha só. Existem várias classificações para serviços públicos. Tudo bem, realmente é verdade, existem várias. Na classificação correntemente adotada, os serviços públicos de fornecimento de gás são considerados, olha só, gás, serviço de gás, é o quê? É um serviço público essencial? É um serviço público administrativo? É um serviço público próprio, universal ou de utilidade pública? Essencial. Saúde, educação, segurança pública. Lembra daqueles conceitozinhos que a gente fez? Eu mostrei para vocês, segundo o professor Eli Lopes Meirelles, segundo o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, segundo o professor Maza, são várias classificações. Administrativos. Aqui, ó, publicação da sua nomeação. Aí é bom, né? Da sua nomeação, ó, serviço administrativo. Serviço público de caráter administrativo. Serviço próprio, segurança pública. Praticamente não, é exclusividade do Estado, tanto a titularidade como a execução. Serviços universais são os serviços indivisíveis, né? Que esse cabeçudo falou uma coisa errada na aula, falando que eles autorizariam a cobrança de taxa, né? Os serviços universais são os uti universi, eles não autorizam, o cabeça falou errado, não autorizam a cobrança de taxa ou preço público, né? Eles autorizam a cobrança de impostos, O Cabeça já fez uma errata lá para corrigir a asneira, a asnice que o Cabeça falou, né? Os serviços classificados como universais são aqueles indivisíveis, são aqueles que autorizam os impostos. Na verdade, eles são custeados pelos impostos. Não é que você paga um imposto para um determinado serviço, não existe isso. O imposto é pago para mandar o dinheiro para o cofre da administração, sabe-se lá onde vai ser aplicado. A administração é que pega parte dos recursos, ó, isso aqui eu vou pagar a iluminação pública, isso aqui eu vou pagar a segurança pública, enfim, são serviços universais, eu não tenho como individualizar, que é diferente. O ut singuli, ou os serviços singulares, esses sim eu posso individualizar, e por causa desses serviços singulares é que eu posso cobrar a taxa, o preço público, que é telefonia, energia elétrica, né? Internet. Serviços universais são aqueles indivisíveis. Esses aqui tem alguma coisa a ver com gás? Não, o gás é divisível, igual o serviço de água. Chega na sua casa e é medido o metro cúbico de gás que você consumiu, né? Se é um serviço de utilidade pública, opa! E como é de utilidade pública o gás, né? Ele não chega a ser essencial, mas ele é de utilidade pública sim. Belezinha? Sussa, tranquilos? O que a gente tem aqui? Olha lá. Letra E, a nossa resposta correta. Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos em frente. Mudou? Mudou. Prefeitura do Rio de Janeiro. Fiscal lá no Rio de Janeiro, hein? Deve ser horrível ser fiscal da Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Vamos fiscalizar as barraquinhas na praia. Segundo a classificação existente para os serviços públicos, aqueles que o Estado executa para compor melhor sua administração, como o que edita a imprensa oficial para divulgação dos atos administrativos, são denominados serviços. Novamente, a gente está falando de classificação de serviços públicos. E olha só, eu estou falando de serviços de edição de imprensa oficial.
edição da imprensa oficial. Isso é um serviço delegável, social, singular ou administrativo? A gente acabou de ver isso na questão anterior. Delegáveis, quais são? São aqueles que eu posso... Os delegáveis são aqueles serviços que eu posso transferir a execução. Transferir a execução material. Transferir a execução material. Eu estou falando aqui dos serviços... Transferir a execução material. Eu estou falando dos serviços delegáveis. Beleza? Delegáveis. Sociais. São aqueles serviços vinculados à assistência social prestada pelo Estado. Singulares. Olha só quais são os serviços singulares que a gente já viu nas nossas aulas, e a gente fez uma questãozinha aqui anterior. Já vou colocar aqui, ó, gás. Agora, administrativos, quais são? São os serviços de mero expediente. Um exemplo disso, edição do material que vai para a imprensa oficial, a própria publicação para a imprensa oficial. Isso é um serviço público administrativo, tá? Não tem aqui classificação como delegável ou indelegável. Aliás, ele não pode ser delegado. Aliás, ele pode ser delegado, sim. Pode ser delegado. A titularidade... desculpa aí. A titularidade permanece com o Estado, mas a execução material pode sim ser delegada. Só que a primeira classificação dele é essa aqui, administrativa, tá? Beleza? Sussa, olha lá, respostinha, letra D. Tranquilo, né? Sem maiores dificuldades, digamos assim. Para essa questãozinha aqui de 2016 da Prefeitura do Rio de Janeiro para o cargo de fiscal. Mais uma do cargo de fiscal lá da Prefeitura do Rio de Janeiro. Olha só. Considera-se uma diferença entre a concessão e a permissão de serviços públicos o fato de que... então vamos lá. Considera-se uma diferença entre a concessão e a permissão de serviços públicos. Eu vou ter que analisar aqui diferenças entre concessão e permissão. Na concessão, a concessionária deve demonstrar capacidade de desempenho do serviço. Beleza, isso é verdade. Na concessão de um serviço público, a concessionária deve demonstrar capacidade de desempenho do serviço. Aliás, isso aqui vai ser exigido lá na licitação, né? Na licitação você vai ter que fazer uma comprovação. Olha só como é que funciona isso. Quando a gente entra no aspecto da licitação de uma concessão de serviço público, a licitação tem uma fase chamada de habilitação, ok? Essa fase de habilitação vai exigir prova da capacidade econômica, prova da capacidade técnica, prova da capacidade comercial e muitas vezes até de experiência naquela atividade. Se a empresa não comprovar isso aqui, ou seja, se ela não tem grana suficiente para bancar o serviço até 90 dias sem receber, está fora. Se ela não tem técnica, ela não tem corpo técnico para isso, ela não tem expertise para esse assunto, está fora. Comercial. Ela tem que existir, tem que ter estabelecimento, funcionários, capital, equipamentos, ou seja, tem que ter atuação no comércio, né? Experiência. Isso aqui geralmente é dado para as empresas na área de engenharia. Mas também você pode pegar aqui prestação de serviços de vigilância. Um exemplo. Quando eu estou falando em prestação de serviços públicos, eu tenho que fazer prova dessa capacidade. A experiência é meio complicada, afinal de contas,
Quem é que tem experiência em telefonia nesse país? No Brasil não, mas fora do Brasil tem. De repente a empresa, ela é uma multinacional, ela é internacional, ela está aqui no Brasil para tentar ganhar mercado. Então ela pode comprovar a experiência dela, ou pode comprovar o know-how que ela tem nessa área. Tudo isso conta. E isso é a fase de habilitação. Se não comprovar isso tudo, ainda que tenha sido a melhor proposta daquela empresa que está disputando lá, tenha sido a melhor proposta, se ela não comprovar essa condição de habilitação, olha o que acontece com a licitação dela. Ela é desclassificada por não ter prova de uma dessas questões. Então, quando a questão fala o seguinte, que na concessão o concessionário deve demonstrar capacidade de desempenhar o serviço, isso está certo ou está errado? Isso está certo. O concessionário deve sim demonstrar capacidade para desempenho do serviço. Mas a questão quer saber uma diferença entre permissão e concessão. E a capacidade do serviço tem que ser provada na concessão e também na permissão. Nas duas hipóteses eu tenho que provar, tanto na concessão como na permissão, eu tenho que comprovar um desempenho, a capacidade de desempenho no serviço. Permissão ocorre mediante do serviço tem que ser provado. Ocorre mediante do serviço tem que ser provado. Ocorre mediante do serviço tem que ser provado. Ocorre mediante do serviço tanto na concessão como do serviço tanto na tem que ser provado. Ocorre mediante a capacidade de desempenho. Ocorre mediante a capacidade tanto na tem que ser provado. E a capacidade do permissão e concessão. O serviço tem que ser provado. Permissão ocorre mediante tem que ser provado. Ocorre mediante tem que ser provado. Permissão ocorre mediante do serviço tanto na concessão como permissão ocorre mediante permissão e a capacidade de desempenho tem que ser provado. Ocorre mediante permissão tanto na tem que ser provado. Permissão tanto ocorre mediante permissão e concessão. Tanto ocorre mediante ocorre mediante tanto na concessão como tanto não tem que ser tanto e a capacidade de desempenho ocorre mediante tanto e a capacidade ocorre mediante tanto missão ocorre mediante tanto missão ocorre e a capacidade ocorre mediante tanto na missão ocorre e a capacidade tanto não tem que ser tanto não tem que ser tanto e a capacidade tanto e a capacidade tanto não tanto não tanto não tanto e a capacidade tanto não tem que ser e a capacidade tanto não tem que ser e a capacidade produção Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do nosso professor? Grande professor, professor espetacular aqui do Lá Concursos. Essa foi apenas um trecho de uma das aulas do nosso curso focado, específico e super competitivo para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, um curso aí que aprova, um concurso que a prova vai ser no dia 18 de fevereiro. E se você estudar aqui no Lá Concurso, você conhecer nossa metodologia, conhecer o nosso personal coach, eu tenho certeza que você terá chances reais de ser aprovado. Este concurso não está difícil, pode ter certeza. Se você tiver força de vontade e se você tiver a orientação correta, você irá disputar por vagas, pode ter certeza disso. Quer fazer o nosso curso super atualizado, nosso curso super competitivo, por apenas 10 parcelinhas aí de R$20, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$20 você faz esse curso aí, fantástico. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo. Ok? Já esquecendo, você quer acompanhar essa aula do professor ou a outra aula? Nós colocamos só o quê? 40 aulas demonstrativas no YouTube, não foram aulas completas, mas apenas um pequeno pedaço, um pequeno trecho de cada aula para você conhecer especificamente aí os nossos professores. Quer? Então tem um link aqui embaixo, você pode fazer o download deste material didático gratuitamente. Eu espero vocês, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá aqui.